pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Olá, queridas, bom dia. Hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo para a nossa fé cristã, um pilar da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus. Ele vive, ele reina, e porque ele vive eu posso crer no amanhã. Vamos entender um pouquinho como é que foi essa história, né? Primeiro que Jesus Cristo, ele morre naquela cruz do Calvário, cumprindo as designações do Pai. Mas isso não impediu, né, a dor do luto que tomava conta dos discípulos, né? E as lembranças da crucificação ainda eram muito fortes e dolorosas e frescas na memória deles, né? E algumas mulheres que seguiam o Messias, inclusive aguardavam autorização para cuidar do corpo dele. Elas juntaram recursos, elas contaram com a contribuição de Nicodemos, elas compraram aromas para perfumar o corpo de Jesus e seguiram para o local onde ele havia sido sepultado. Só que havia uma preocupação no coração delas, né? Como é que elas iam remover aquela grande pedra que tampava o sepulcro? Como que elas, mulheres, iam fazer isso, né? E quando elas chegam àquele local, porém, a pedra já havia sido removida, né? E nenhum soldado tinha sido encontrado naquele local. Grande espanto, né, daquelas mulheres já começou ali e continuou depois, quando elas não encontram Jesus, porque Jesus não estava mais ali. Então, assim, um anjo aparece para elas e acalma o medo delas, né? Tranquiliza-as e assegura a elas que Cristo havia ressuscitado, né? Que aquilo era um motivo de grande alegria, de grande regozijo, e não de lástima e não de medo, né? Ele lhes fala, né, sobre Jesus, a vitória dele sobre a morte e a ressurreição. E Jesus, né, um ponto importante para a gente pensar, que Jesus volta à vida pelo seu próprio poder. Ele não era apenas um meio de salvação, mas ele é o próprio realizador dela. Ressuscitar a si mesmo era primordial. Porque se outra pessoa tivesse libertado e operado a ressurreição, não seria ele o vencedor. E por consequência, ele não teria poder para libertar a mim e a você. Pois ele também é a causa, é a origem, é a fonte da ressurreição gloriosa e da vida eterna de todos aqueles que creem em seu nome. E a compreensão da doutrina da ressurreição do Salvador é de suma importância, gente. Ela é a pedra angular que sustenta o cristianismo, né? Ela é o pilar da nossa salvação. Nós devemos compreender que a ressurreição de Jesus Cristo é o que também nos retirou do túmulo do mundo, desse túmulo mundano, né? Nós não podemos vê-lo fisicamente, mas pelos olhos da fé, sim. Se a gente colocar os óculos e olhar com os olhos da fé, a gente vê Jesus Cristo morando dentro dos nossos corações. Nós temos o privilégio de conversar com o Salvador. Pensa isso, você ter livre acesso a Ele. Por quê? Porque você sabe que Ele ressuscitou. Porque eu e você sabemos que Ele vive, né? E que nós também ressuscitamos em novidade de vida, uma vez que aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador. Portanto, nossa fé não deve se restringir somente na ressurreição de Cristo ao terceiro dia, mas nós devemos crer também em nossa própria ressurreição com Cristo, quando finalmente o nosso corpo de humilhado será transformado num corpo glorioso, né? E eu quero deixar aqui para vocês a citação do que falou o anjo para as mulheres, que está lá em Marcos 16:6, que diz assim, olha: ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressurgiu, não está aqui. Eis o lugar onde o puseram. Então, minhas queridas, o túmulo está vazio. O nosso Redentor vive. Um grande abraço e boa semana. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,